Olá, bem-vindo ao curso de NR10 da ENGE Bahia SESMIT. Saudações prevencionistas, aqui é o Evandro Brito da ENGE Bahia SESMIT, e se você gosta de conteúdo técnico com qualidade, atualizado e sem enrolação, acompanhe este vídeo. No vídeo de hoje, veremos a aula de número 6, cujo tema será Tensão Elétrica. A tensão elétrica é a grandeza física que mede a diferença de potencial, também conhecida como DDP. Para exemplificar, vamos criar hipoteticamente um circuito elétrico com uma pilha e uma lâmpada. Quando ligamos a pilha ao fio de cobre, observamos uma variação no potencial em relação às cargas elétricas, originando assim a corrente elétrica. Isso foi visto com mais detalhes na aula passada, então se você não viu, sugiro que assista, pois o assunto é fundamental para entendermos o que vamos ver nesta aula. Quando a corrente elétrica entra no circuito, uma força impulsiona os elétrons por todo o circuito elétrico. A essa força chamamos de tensão elétrica ou diferença de potencial. Segundo o Sistema Internacional de Medidas, a grandeza mais utilizada para a tensão elétrica é o volt, representado na letra V. A tensão elétrica é transportada na forma de alta tensão e baixa tensão. Alta tensão é quando a tensão é superior a 1000 volts em corrente alternada ou superior a 1500 volts em corrente contínua. A baixa tensão é quando a tensão elétrica é superior a 50 volts e menor ou igual a 1000 volts em corrente alternada, ou quando ela é superior a 120 volts ou menor ou igual a 1500 volts em corrente contínua. Existe também a extra baixa tensão, que é a tensão elétrica menor ou igual a 50 volts para a corrente alternada ou 120 volts para a corrente contínua. Eis então que surge uma dúvida: qual a diferença entre corrente contínua e corrente alternada? Neste gráfico, podemos ver o comportamento das duas formas de correntes elétricas. No primeiro caso, a corrente contínua é um gráfico onde a constante é contínua. Neste caso, os elétrons se movimentam em um único sentido. No segundo caso, é o gráfico da corrente alternada, que é uma senoide. Neste caso, os elétrons oscilam no seu movimento constantemente. A decisão de utilizar corrente contínua ou alternada está relacionada às principais diferenças, que são as distâncias em que a corrente pode ser transmitida, a perda de energia ao longo da trajetória e o sentido da corrente. Mas isso é um assunto para outra aula. Vamos continuar aqui. Agora, numa demonstração mais expositiva, vamos observar a variação do potencial em relação às cargas elétricas. Como vimos nas aulas anteriores, o potencial elétrico pode ser definido como a energia potencial por unidade de cargas. Ele então é representado na letra V e é dado por U sobre Q. A vantagem de se trabalhar com o potencial é que, de acordo com a diferença de potencial que temos, ou seja, de acordo com a tensão elétrica que temos, é possível se calcular a quantidade de energia que vai ser utilizada para transportar uma determinada quantidade de cargas. Ou seja, é possível entender o comportamento do campo elétrico. Observe que quando a gente fala de campo elétrico, inclusive, temos a aula de campo elétrico, quem não viu, sugiro que assista, nós estamos falando na relação de força por carga. Então, sendo bem objetivo, essa variação de potencial é igual a um VF menos um VI, que é o potencial final menos o potencial inicial, que isso é análogo a um ΔU sobre Q. Sendo assim, essa variação de potencial é igual a um negativo de um trabalho sobre Q. O trabalho que é, então, toda a relação aí da variação de potencial sobre a carga. A unidade no sistema internacional é o Joule por Coulomb. E Joule por Coulomb é também chamado de volt, representado na letra V. Então, nessa relação, nós temos que 1 volt
é igual a 1 joule por coulomb. A unidade do volt também ajuda a definir a unidade do campo elétrico de uma forma mais usual no dia a dia. Como vimos na lei de Coulomb, o campo elétrico é definido pela razão de Newton por Coulomb. Agora observe isso aqui. Podemos pegar essa definição e multiplicar por metro sobre metro. Matematicamente, isso não vai alterar a fórmula, correto? Porém, se nós temos no numerador Newton vezes metro, nós temos força multiplicando por área. Força multiplicando por área é energia, então energia é representada por joule. E embaixo temos coulomb vezes metro. A questão é que, como vimos, joule sobre coulomb é volt, ou seja, o campo elétrico também pode ser representado pela unidade volt por metro. Imagino que algum colega técnico de segurança está pensando como calcular o tamanho de um arco elétrico que o campo elétrico de uma subestação ou de um quadro de energia pode gerar, não é mesmo? Então te peço que não perca a próxima aula. E se você não viu as aulas anteriores, assista, pois esses conteúdos são progressivos e cumulativos, ou seja, uma aula depende da outra. Esse conteúdo é fundamental para a sua capacitação profissional. Você gostou deste vídeo? Quer continuar vendo vídeos como este? Então te peço que se inscreva no canal e deixe seu like.